Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa aula. Aqui a gente vai falar sobre a adaptação ao treinamento de força e ao treinamento aeróbico. Vamos começar pelo treinamento de força, tá? Então, o treinamento de força, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é o treinamento de força para depois a gente entender como é que é essa adaptação. Treinamento de força funciona da seguinte maneira: você vai realizar uma atividade em que a contração muscular tem uma intensidade mais alta. Então, por exemplo, vou fazer um levantamento de peso. Vou fazer muita força por um período de tempo curto. Então, a adaptação ao exercício de força normalmente está ligada à hipertrofia muscular, que é a principal adaptação. Mas a gente tem outras questões que são interessantes. A primeira delas, vai ter mais substrato energético anaeróbico. O que é um substrato energético anaeróbico? São elementos que eu não preciso de oxigênio para promover, para produção, para renovação de ADP em ATP. O próprio ATP é um exemplo. Então, a gente tem mais substratos energéticos, ou seja, a célula muscular hipertrofiada. Então, vamos supor, o sujeito está lá malhando, tá lá na academia, força, tal, faz a série toda bonitinha ali, 3 séries de 8, faz pirâmide, 8, 6, 4. Isso aí é lá para o educador físico prescrever. O que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando, partindo do princípio que ele tem uma boa alimentação, um bom descanso, controle de estresse, ele vai se adaptar, o músculo vai se adaptar. Como que ele se adapta? Primeira coisa, ele começa a acumular mais energia. Então, tem aumento no número de moléculas de ATP dentro da célula. Além disso, tem aumento de creatina, mais especificamente de fosfocreatina, que a gente já viu que é utilizada quando tem uma contração muscular muito intensa. E, além disso, tem o aumento de glicogênio. Então, o aumento de glicogênio é uma das coisas que deixa o músculo hipertrofiado mais notório, porque ele atrai água para si. Além de ocupar um certo espaço, ele ainda atrai água. Então, o que vai acontecer como adaptação? Primeiro, essa fibra muscular ela vai ter mais moléculas energéticas, então tem mais ATP dentro dessa célula muscular, que está bem condicionada fisicamente, que está sendo estimulada pelo exercício de força, do que a célula muscular de um indivíduo sedentário. Ela vai estar ali com um mínimo de cada uma dessas moléculas energéticas. Bom, além disso, tem maior atividade das enzimas que controlam a glicólise. Peraí, Sérgio, por que isso é importante? A glicólise não é dependente de oxigênio. A glicólise é a primeira etapa da degradação de glicose. Mas por que isso se torna mais evidente na adaptação? Porque está sendo muito utilizado. Então, eu preciso aumentar as enzimas que lidam com essas vias metabólicas. Então, se você está bem condicionado fisicamente, as enzimas que são responsáveis pela glicólise, elas estão mais ativas, estão mais expressas. Além disso, tem maior capacidade de tolerar fadiga por efeitos metabólicos e também, de certo modo, até motivacional. Como é que funciona isso? O sujeito está lá malhando, está lá treinando, fazendo exercício de força. O que acontece com ele? Ele se vê inchado, se vê ele com os músculos maiores e aí isso dá um gás, dá um ânimo para ele fazer mais, para ele treinar mais, para ele aumentar a carga, para ele crescer mais, para ele se adaptar mais. Então, acaba que existe um efeito motivacional da própria adaptação física. Então, você se adapta, essa adaptação leva à hipertrofia, o músculo aumenta de volume, e com esse aumento de volume, a gente tem, naturalmente, um sujeito mais motivado a continuar praticando atividade física. Vamos lá, gráfico. Vocês sabem que eu curto um gráfico, então vamos analisar esse gráfico aí com a gente. Bom, nesse gráfico, a gente tem o quê? A gente tem 5 barras, cada barra numa cor. Então, primeiro, roxo ali, são enzimas anaeróbicas. Depois vem fosfocreatina. Depois vem ATP. Depois vem capacidade glicolítica e, por fim, teor de glicogênio. Tá? O que esse gráfico mostra para a gente? Que com a adaptação, todos esses elementos aumentam entre 20% e 40%.
Então, vai aumentar a capacidade glicolítica, porque tem mais enzima, vai aumentar a quantidade de ATP, vai aumentar a quantidade de fosfocreatina, vai aumentar a quantidade de glicogênio. Então, eu vou ter mais glicogênio nessa célula para ser degradada e produzir, liberar glicose para ser utilizada nessa atividade física e mais enzimas anaeróbicas, ou seja, enzimas que vão permitir, por exemplo, mais glicólise. Vamos lá. Então, adaptação ao exercício de resistência. Peraí, Sérgio. Então, antes você estava falando de força, agora você vai mudar a chave e vai começar a falar sobre exercício de resistência. Sim. Como é que funciona essa adaptação? Primeiro, vamos entender o que é um exercício de resistência. Exercício de resistência é aquele exercício que ele é mais aeróbico. Nosso exemplo clássico. Exercício de força, musculação, exercício de resistência, maratona. Numa maratona, você depende mais da atividade aeróbica. Claro que você não vai do nada começar a correr uma maratona, você precisa ir treinando com aqueles princípios que a gente já viu anteriormente, e isso vai levar a uma adaptação, e essa adaptação que a gente vai entender. O que são essas adaptações? Então, eu já venho citando várias dessas adaptações ao longo das aulas, mas aqui a gente vai sistematizar. Primeira coisa, tem mais mitocôndrias e elas são mais numerosas. Olha que interessante. Então, tem mais mitocôndria. Se tem mais mitocôndria, tem mais dessa organela que produz energia de forma eficiente e aeróbica. Mais oxigênio também. Isso, mais oxigênio. Esse músculo agora vai conseguir consumir mais oxigênio. Opa! Esse músculo bem treinado agora ele tem a capacidade de consumir mais oxigênio. Significa que o VO2 máximo dele está maior. Eu ia falar isso depois, mas já vou adiantando dando esse spoiler. Maior metabolismo de gorduras. O que acontece? O atleta que está bem condicionado em atividade física de resistência, de longa duração, ele tem maior fluxo sanguíneo nos músculos, ele tem mais enzimas relacionadas com toda a movimentação de moléculas, com toda a quebra desses ácidos graxos e as cadeias todas que a gente já viu. Maior capacidade de respiração mitocondrial. O que é isso? A mitocôndria consegue agora captar mais oxigênio. Melhora do perfil hormonal, por exemplo, com menos catecolaminas, o sujeito fica menos estressado. Então, em relação ao metabolismo de gordura, a gente poderia resumir da seguinte maneira. O sujeito está bem condicionado fisicamente, ele vai ter menos gordura corporal. Em relação ao metabolismo de carboidratos, o que vai acontecer? Menor mobilização de glicose do plasma. Então, esse indivíduo que está bem condicionado, ele mantém atividade física mais pelas reservas musculares do que pela reserva hepática. Então, isso faz com que a glicemia dele não mude muito. Não. Menor utilização de glicogênio proporcionalmente, então ele vai utilizar menos glicogênio porque ele está sendo mais eficiente nas suas vias metabólicas. E também uma produção de glicose que se torna reduzida. Esse é um problema. Em algumas situações a gente precisa dessa glicose, mas proporcionalmente ao exercício não vai faltar glicose, porque o metabolismo desse indivíduo está favorecendo a via aeróbica, com a utilização de gorduras como fonte de energia, de ácidos graxos que estão circulando, que vieram lá do triglicerídeo que está no adipócito. Tá? Vamos analisar os gráficos aqui. Opa. Então, primeiro gráfico, energia proveniente de carboidratos, depois energia proveniente de gorduras e energia total. Notem que quanto mais longa é a duração do exercício, maior é a energia total. Mas segue igualzinho para pré-treinamento e pós-treinamento. Segue de forma bem linear, diretamente. Então, qualquer coisa que eu faça para melhorar isso, eu vou encontrar uma resposta ali no consumo de energia. Tá? Bom, energia proveniente de gordura. No início está baixo, por quê?
porque o indivíduo ele ainda não está quebrando um monte de triglicerídeos de adipócitos, ainda não está conseguindo transportar adequadamente e tal, mas conforme a duração do exercício vai aumentando, a gente já começa a perceber o indivíduo bem treinado se destacando. Não. E aqui em cima, a gente tem a energia proveniente de carboidratos, né, para indivíduos treinados e não treinados, e a gente vê que naturalmente, né, o sujeito, no pré-treinamento, ele tem uma oferta de carboidratos usualmente maior do que no pós-treinamento. Tá? Resumidamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Gente, o metabolismo, as funções fisiológicas dessas células, elas vão estar otimizadas para a melhora do desempenho físico. Então, para renovação de ATP, para transporte de membrana, para interação, para proteção dessa célula. Então, vai ter cada vez mais enzimas sendo expressas, atividades metabólicas acontecendo para garantir um funcionamento ótimo. Tá? Bom, descendo aqui, como vocês veem aí no slide, a gente tem um gráfico que mostra um indivíduo não treinado, o indivíduo treinado e a diferença percentual, ou seja, quando o sujeito ele tem a adaptação, por exemplo, para glicogênio, quanto que aumenta? Não treinado aumenta 85%, para indivíduo treinado aumenta 120%. Então, você tem aí 120% a mais de glicogênio se você está bem treinado. Tá? E o percentual de diferença é expressivo, 41% a mais. Então, isso é algo relevante para a gente, é uma adaptação importante. Se ele começa a fazer atividade física, ele vai ter, naturalmente, um aumento de glicogênio, isso vai fazer com que o peso aumente, talvez a flexibilidade diminua. Bom, contagem de mitocôndrias, que é o número de mitocôndrias por milimol. Né? A gente vai encontrar uma quantidade bem maior, praticamente o dobro de mitocôndrias, no indivíduo treinado em relação ao indivíduo não treinado. Então, a gente tem aqui, ó, 1,2 e o outro 0,59. Vamos lá. Volume mitocondrial, percentual de células musculares. Então, o que vai acontecer? Esse volume mitocondrial em percentual da célula muscular aumenta. Então, o que significa isso? Que as mitocôndrias não só estão mais numerosas, mas elas estão maiores, elas estão com uma capacidade mais ávida pela oxidação de lipídios, pela produção de ATP. Não. Bom, aqui a gente tem ATP e fosfocreatina em repouso, em milimol por grama. Tá? Esse para um aluno que está um pouco mais distante. Então, vamos lá. ATP em repouso. A gente tem aqui a quantidade em milimol por grama. As mitocôndrias maiores por quê? Porque tem mais oxigênio concentrado dentro delas? Não, porque ela está produzindo mais proteínas, ela está produzindo mais enzimas. Então, ela tem mais, por isso, ela tem mais membrana, ela tem mais transportador de membrana. Então, ela literalmente cresce para ser mais eficiente na produção de ATP. A quantidade de ATP e fosfocreatina em repouso de ambos vai aumentar. Ó. Dobra a quantidade de ATP. Aumenta em praticamente a metade a quantidade de fosfocreatina. Isso por quê? Porque o indivíduo está bem condicionado para o exercício físico, de modo geral. Né? Nível de creatina em repouso também aumenta. Enzimas glicolíticas, não vou ficar lendo cada um dos itens, mas as enzimas aumentam, tá? Tanto aeróbicas quanto anaeróbicas. Né? Existe um aumento de lactato, porque a gente parte do princípio que se ele está treinando, significa que ele está produzindo mais lactato, então existe sim um aumento de lactato. Em relação às fibras musculares, né? Olha que interessante. Percentual de contração rápida e percentual de contração lenta. A gente tem fibras musculares que podem ser classificadas em fibras de contração rápida, que são aquelas fibras que hipertrofiam com muita facilidade. Isso eu acredito que vocês viram lá em fisiologia. Né? E as fibras de contração lenta, que são fibras que conseguem se manter em contrações repetidas numa intensidade mais baixa, porém durante longos períodos de tempo.
Então, a gente tem aqui uma variação para cada uma dessas fibras. Fibras rápidas em indivíduos treinados e fibras lentas em indivíduos treinados. Tá? Vai aumentar o percentual aqui, tá? Mas para indivíduos, para as fibras rápidas, elas diminuem na adaptação ao exercício de resistência. Então, olha que interessante. Se o indivíduo está fazendo atividade física de resistência, aquelas fibras musculares que não são muito boas nisso, elas diminuem de volume. Proporcionalmente, aquelas que são boas nisso aumentam de volume, então a proporção delas vai ser maior. Interessantíssimo isso. Por quê? Isso significa que se eu pegar um indivíduo comum, um indivíduo usual, e se ele quiser, por exemplo, desde muito cedo, desde a infância, adolescência talvez, se ele quiser ser um maratonista, mesmo que ele não tenha uma proporção ótima de fibras musculares lentas e rápidas para permitir uma atividade física aeróbica com melhor eficiência, naturalmente o músculo dele, que hipertrofia com facilidade, que é de fibra rápida, ele vai hipertrofiar cada vez menos e talvez até regredir um pouco. Já o de fibra lenta, que é aquela que vai ser mais utilizada nessa atividade de resistência, ela vai hipertrofiando mais, ela vai ocupando mais espaço, ela vai se tornando ainda assim mais eficiente. Então, função cardíaca e função respiratória também a gente vai encontrar uma melhora. Então, volume sistólico aumenta, débito cardíaco aumenta significativamente, e isso faz com que as frequências cardíacas em repouso e máximo diminuam. Por quê? Eu preciso agora de menos batimento cardíaco por minuto, porque cada batimento eu ejeto mais sangue. Olha que interessante. A gente tem aqui, até pedir para vocês fazerem um exercício aqui rapidinho. O exercício é o seguinte, eu sei que tem pouquinha gente, mas se você está com um smartwatch, ou não tenho nada para aferir a minha frequência cardíaca, afere ali a pulsação, bota o seu dedo aqui, e vai contar a sua pulsação por minuto. Se sua pulsação por minuto estiver baixa, por exemplo, 50 batimentos por minuto, significa que você está calmo, relaxado, mas que muito provavelmente sua capacidade cardiovascular é boa, porque você precisa de um número de batimentos por minuto menor, porque a cada batimento seu coração ejeta mais sangue. Isso é super interessante para um atleta. Então, o que eu espero de um atleta? Uma frequência cardíaca de repouso baixa. Por quê? Porque a cada batimento ele ejeta uma quantidade de sangue muito grande, e isso faz com que a eficiência seja maior. Então, eu preciso bater menos. Situação contrária. Peguei lá um indivíduo sedentário, totalmente sedentário, um obeso sedentário, por exemplo. O que vai acontecer com ele? Se ele é obeso e sedentário, a frequência cardíaca dele de repouso está mais alta, porque a cada batimento ele ejeta uma quantidade de sangue menor. Então ele precisa ficar batendo muito mais vezes para garantir um bom envio de sangue para o corpo como um todo. Então, se eu estivesse perguntando numa prova, os exames de 2 pacientes foram trocados, eu tenho um sedentário e um atleta, com base nesses exames, me diga quem é o atleta. Você vai olhar, frequência cardíaca em repouso. Um está 50, ou 60, por exemplo, e o outro está 90, 80, 90. Opa, quem está com a frequência cardíaca de repouso mais alta é o sedentário, quem está com a frequência cardíaca de repouso mais baixa é o atleta. Tá? Por isso que tem esse valor negativo. Sim. Eu tinha falado da contração do músculo, no caso da hipertrofia, né? O que? A contração então é lenta, né? Do músculo, né? No caso do músculo cardíaco, sim. O músculo cardíaco ele é especializado em contrair muitas e muitas vezes durante longos períodos de tempo. Ou seja, durante a sua vida. Seu músculo cardíaco está batendo desde antes de você nascer. E a hipertrofia por causa que é contínuo, né? Sim. E aí, é claro que para eu ter uma melhora do meu condicionamento cardíaco,
né, da minha capacidade cardíaca, eu preciso do treinamento, mas eu preciso de descanso também, porque é no descanso que ele vai se adaptar, melhorando a força de contração, aumentando a câmara, o volume do coração aumenta, a força de ejeção aumenta, só que para isso eu preciso de um tempo. Então, por isso que existe o treinamento aeróbico, e aí você dá um intervalo, 1, 2 dias, para voltar a treinar, para que durante esse intervalo de tempo você tenha tempo suficiente para o seu músculo ir se adaptando. VO2 máximo, né, aumenta, volume cardíaco aumenta, volume sanguíneo aumenta, o volume de ar que eu consigo movimentar também, e o percentual de gordura cai. Essa é a tendência de adaptação ao exercício aeróbico. Então, no exercício aeróbico, o percentual de gordura médio de desportistas que estão ali treinando de verdade, com uma boa frequência, de atletas, é um percentual de gordura baixo, normalmente na casa de 12%. Se o atleta profissional, na casa de 8%, 5%. Não. Agora, o sujeito que faz uma corrida uma vez por mês, ele não vai ter essas adaptações. Aquele sujeito que vai lá só jogar o futebol de final de semana, às vezes nem joga, fica lá mais bebendo e comendo churrasco do que jogar, ele não vai ter essas adaptações. Então, porque esse sisteminha aqui é legal porque ele me ajuda a entender como que a adaptação cardíaca vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que vocês viram lá em anatomia a bomba venosa, a panturrilha principalmente, quando ela contrai, ela faz com que o sangue retorne. Ela faz com que o sangue se movimente, faz com que o sangue suba em direção ao coração. Né? Então, isso leva a um aumento de sangue chegando ao coração. Isso leva a um aumento de volume do sangue, aumento de volume de eritrócitos. Então, esse volume todo de sangue a mais aqui, ele leva a um aumento de retorno venoso, né? E isso vai fazendo com que as câmaras cardíacas elas vão aumentando. Só que se aumenta o átrio, significa que mais sangue vai para o ventrículo. Então, o volume do ventrículo também aumenta, aumentando o débito cardíaco. E na periferia, o processo natural é vasodilatação e aumento do número de vasos. Então, esse sangue ele flui também com mais facilidade, poupando a atividade cardíaca, poupando o trabalho do coração. Bom, aqui a gente tem os gráficos que mostram, dimensionam essas adaptações. Então, ali, ó, o primeiro gráfico, ele mostra a massa ventricular esquerda, ou seja, o ventrículo esquerdo é aquele ventrículo que ejeta sangue para a aorta, que vai ejetar sangue para o corpo. Então, ó, homens e mulheres. Então, homens em verde mais escuro, mulheres em verde mais claro. Tá? Homens à esquerda, mulheres à direita. Né? Não treinado, qual é o volume? Volume do coração do ventrículo de um homem é de 180, massa de 180 gramas. Volume não, massa. 180 gramas, mulheres 130. Por quê? Porque, em média, homens são maiores do que mulheres e, portanto, têm corações maiores. Um corredor de endurance, ou seja, de provas de longa duração, ó, pula para 290 gramas, uma mulher 210. Lutadores universitários e arremessadores de peso não tem o dado feminino, mas também se torna maior. Ciclista também é maior. Esquiadores também é maior. Então, todos os atletas têm massa ventricular, ou seja, têm corações maiores, mais fortes do que sedentários. Agora, é interessante para a gente aí perceber que, mesmo em modalidades como, por exemplo, arremesso de peso, tem aumento do volume do coração, tem aumento da massa cardíaca. Vai, faz a pergunta aí. Não, então o coração está o tempo todo trabalhando, ele também tem fibras vermelhas, igual tipo a panturrilha? Não, aí essa diferenciação é só para músculo esquelético. O músculo cardíaco, ele tem outras diferenciações. Ele tem, por exemplo, células musculares cardíacas especializadas em propagação de potencial de ação, que são as células de Purkinje, dos feixes atrioventricular. A gente tem um conjunto de células musculares especializadas, cardíacas especializadas
que formam um nódo sinusal, que é esse marca-passo endógeno, né? Então, essa é a classificação, essa é a diferenciação que a gente vê em músculo cardíaco, né? Essa questão aqui é uma questão que eu gostaria de destacar com vocês um pouco mais, porque tem gente que quer melhorar a capacidade cardíaca e só pensa em atividade aeróbica, só que a atividade de força também melhora a capacidade cardíaca, tá? Também aumenta. E a gente vê essa relação aqui com a frequência cardíaca, né, que é o segundo gráfico, que é o gráfico que está aqui ao lado. A frequência cardíaca de universitários sedentários, ó, é maior do que a de sedentários após o treinamento, ou seja, aquele que está começando a treinar. E atletas, obviamente, vão ter frequências cardíacas ainda mais baixas, tá? As setinhas indicam o ponto em que chega ao máximo de VO2 máximo, ou seja, o ponto em que já não consegue mais fazer essa atividade de forma aeróbica, então a gente está chegando à limitação de frequência a limitação de frequência cardíaca e o limite no consumo de oxigênio. A tendência aí agora é só cair se essa atividade física permanece por mais tempo, aumentando ainda a intensidade. É claro, se o indivíduo tolerar, né? Porque o indivíduo sedentário pode ser que ele queira simplesmente parar. Bom, resumindo as adaptações, essa é uma imagem que eu gosto, tá? Aqui a gente tem um belo resumo de tudo que está acontecendo, tá? Então, razão adaptativa controle é um dos eixos e no outro eixo, duração, tá? Então, como é que eu entendo esse gráfico aqui? Esse gráfico me diz o seguinte: duração do treinamento em meses, não é a duração numa sessão, é há quanto tempo vem treinando. Ah, eu venho treinando há um mês. A adaptação aqui, pequenininha. Aumentou cerca de 10%. 2 meses, aumentou aqui na casa de 20%. Então, fui para 1,2. Se eu já estou treinando há 6 meses, há 1 ano, olha como é que vai lá em cima. Há 2 anos, então, os valores sobem ainda mais. Para alguns deles, sobe muito. Para outros, sobe pouco. Como, por exemplo, dimensão em corte transversal das fibras cardíacas, tá? Então, existe uma melhora? Existe, mas essa melhora ela é limitada. O coração ele não vai hipertrofiar e ficar crescendo indefinidamente, tá? Gráfico laranja, ó, volume de O2 máximo, volume de oxigênio, VO2 máximo. Então, ele sobe também, chega a um platô. Em roxo, o número de capilares sobe, vai subindo até um pouco depois aí de 24 meses, né? Em vermelho, a gente tem o nível de glicogênio sobe, potencial oxidativo sobe, enzimas aeróbicas sobe também. Mas olha como isso é cruel. Vamos lá. Enzimas aeróbicas. Demorou 24 meses para mais do que dobrar a quantidade de enzimas aeróbicas. Aí o sujeito para de treinar. Em menos de 3 meses, olha o que acontece. Vai tudo lá embaixo. Em 6 meses, os valores praticamente retornaram à condição inicial. Então, essas adaptações elas são reversíveis. Ah, eu sou um ex-atleta. Tudo bem, você é um ex-atleta. Está parado há quanto tempo? Ah, eu estou parado há 1 ano. A adaptação, ó, cai vertiginosamente e cai rápido. Tem gente que percebe isso, por exemplo, com musculação. O sujeito está lá malhando há um tempão, aí o músculo, volume ali, a perimetria, né, o perímetro do braço, por exemplo, cresceu 1 centímetro. Aí, estou agora com 39 de braço, estou quase chegando a 40. Aí ele fica doente, acontece alguma coisa, muda de emprego, a rotina muda, e aí ele fica 6 meses sem treinar. O que vai acontecer? Em uma linguagem mais popular, ele vai churriar. Aquela adaptação que ele teve, que fez com que o músculo dele ficasse mais inchado, vai acontecer no sentido contrário e agora vai se desfazer. A tendência é ele voltar a ter o corpo que ele tinha antes. Essa parte de adaptação é muito legal. Vamos conversando aqui, até porque esse é o
Esse slide aqui estava repetido, esse é o último slide, né? Vamos conversar um pouco sobre o que é essa adaptação. Tá? Então, de um modo geral, vou até parar o compartilhamento de tela, que é bom que vocês olhem para mim e conseguem prestar um pouco mais de atenção. Vamos lá. Então, ó, o que é adaptação muscular ao exercício físico? Então, se eu estou falando de adaptação, significa que eu estou falando de aumento de expressão de enzimas. Então, vai ter mais enzimas, independente do tipo de atividade física que está sendo praticada. Vai ter aumento de enzimas. Vai ter aumento de estoques energéticos, no repouso, é claro. Então, o glicogênio vai aumentar, a gordura vai aumentar, ou seja, ácidos graxos e glicerídeos vão aumentar. Vai aumentar a ATP dentro da célula, vai aumentar a fosfocreatina dentro da célula. Essas adaptações musculares, elas vão ser diferentes em intensidade também, né? De acordo com o tipo de treinamento. Se é um treinamento, por exemplo, de força, de contra-resistência, que é o treinamento de força, eu vou ter muito mais hipertrofia do que num treinamento aeróbico. Porque o objetivo do treinamento aeróbico é provocar adaptações, não só no músculo, mas no sistema como um todo, principalmente melhoria da condição cardiovascular. Então, vai ter melhora de adaptação cardiovascular no treinamento de força? Vai, mas não vai ser tão intenso, tão expressivo quanto na atividade física aeróbica. Vai ter hipertrofia da musculatura na atividade aeróbica? Vai. Ela é muito significativa? Não. Vai durar? Vai, enquanto você estiver praticando exercício. Depois que parou de praticar, o músculo volta à sua condição original. O que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês? Que o exercício físico, ele provoca adaptações que são específicas, mas elas são reversíveis. Se o sujeito para de treinar, para de fazer atividade física, ele vai perder essas adaptações. Aí você vai falar assim, Sérgio, o Romário voltou a treinar, ele está jogando e tal. Pô, o cara bate na bola perfeitamente. Uma coisa é o controle do músculo, outra coisa é a adaptação do músculo. Então, controlar bem o músculo, a gente já viu, isso depende de controle neuronal, integração, acetilcolina, recrutamento, córtex motor, medula, tudo isso está envolvido com controle, com a ordenação desses movimentos. E isso daí, o Romário não perdeu e não vai perder. O que ele perdeu ali foi condicionamento cardiovascular, força muscular, a hipertrofia muscular. Só conforme ele for treinando, isso vai ao longo do tempo sendo recuperado. O ápice da adaptação dele, ele teve com 20 e poucos, quase 30 anos. Ele agora que está vovozinho, cabelo branco, lá magrinho, ele vai chegar àquele nível anterior? Não vai, mas ele vai ter melhora. Ele vai ter aumento de volume muscular, aumento do número de vasos, volume desses vasos, redução de frequência cardíaca de repouso, aumento do débito sistólico, aumento do fluxo sanguíneo, vasodilatação periférica, aumento do número de capilares e do volume de sangue que está passando também por vez, e o retorno venoso. E vai ter essas adaptações, só não vão ser na mesma intensidade quando você é jovem. Tá? Dúvida, turma? Hoje, ó. Não, professor. Tá? Bom, eu precisava terminar, concluir esses slides para a gente tocar a disciplina, por isso que eu dei conteúdo novo hoje. Já vou deixar gravado para a galera que está em casa, tá? Para a galera que não pôde assistir, e o pessoal que acompanha a gente aí, que eu já descobri aí, estava lá na parada e descobri que tem gente que tem marido, tem esposa que assiste a aula e que vem acompanhando aí, que me contaram. Então, para você também que não é aluno, mas está acompanhando, isso é bem legal. A próxima aula vai ter mais vídeo. Tá? Fico, inclusive, lisonjeado. Significa que tá curtindo, estão conseguindo reter a atenção aí dessas pessoas que são mais interessadas pelo exercício físico, pela atividade física como um todo. Fala, Ângelo. Atividade física eu estou fazendo o tempo todo, que eu ando de bicicleta o dia inteiro. Eu vou isso aí. Cliente. E a atividade física aeróbica, né? Aeróbica. Então, o que está acontecendo com você? Você já tem mais vasos sanguíneos, maior volume,
desses capilares, de sangue fluindo, maior volume dos vasos, maior número de vasos, aumento da força cardíaca, aumento do volume cardíaco. Então, sua frequência cardíaca de repouso está mais baixa. Agora, se você parar de fazer isso, no máximo em 6 meses, todas essas adaptações já retornaram à condição basal. O nosso corpo é assim, aquilo que você não usa, ele vai atrofiando, aquilo que você usa vai ficando mais forte, vai sendo cada vez mais estimulado, inclusive, atividade cognitiva, neuronal. Então, se você quebra a cabeça, faz faculdade, estuda, lê e vai aprendendo novas coisas, seu cérebro vai ficando mais eficiente em fazer isso. Então a atividade física aeróbica corresponde ao volume de oxigênio consumido, né? Isso, vai impactar no volume no VO2 máximo. Então, seu VO2 máximo ele sobe com essas adaptações da atividade física aeróbica. E também vai cair se não realizar atividade física. Se parar, se voltar a ser sedentário, cai. E isso é algo importante, falando para a fisioterapia, né? Com os atletas que se lesionam. Porque às vezes você está pensando em parar aqui, você está pensando em parar porque está trabalhando com outra coisa. Não, para o atleta, que é um dos nossos focos aqui, normalmente ele para de treinar quando ele se lesiona. E é nesse momento de lesão que o fisioterapeuta entra com tudo. E aí você precisa ter em mente aquilo que eu mostrei no gráfico. A queda dessa adaptação é mais rápida do que o ganho. Então, se ele perdeu ali 15% da sua adaptação, para ele recuperar esses 15% vão demorar meses. Esse é um problema. Voltar à condição inicial é rápido. Recuperar, voltar. O sujeito lesionou. O condicionamento cardiovascular dele cai. Para ele voltar ao estágio anterior, isso requer um tempo maior. Então, a gente ganha lentamente e perde rapidamente. Por isso que tem gente que fala assim, eu estava malhando, já estava com o corpo legal, peguei uma toxinfecção alimentar, tive diarreia, vômito, passei 3 dias mal, churriei. É por aí mesmo que acontece. Nosso corpo ele quer voltar sempre a um estado de equilíbrio. Enquanto você está treinando, enquanto você está praticando o exercício físico regularmente, ele está se adaptando àquela condição para parecer ser mais fácil fazer aquilo. Só que se ele pudesse, ele voltava à sua condição original, que é sem essa atividade física com sobrecarga, com os princípios que a gente já viu anteriormente, especificidades, sobrecarga, dentre outros. Tá ok? Galera, nesse momento agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Beijo, abraço para você que está me assistindo.